Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, programa que você sabe traz semanalmente informações sobre os cursos que fazem parte do leque de treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, é claro, especialmente aqui em Mato Grosso. Nosso assunto de hoje diz respeito a muitos agricultores, pessoal que produz e fica sempre atento à classificação, aliás, um assunto que sempre gera e tem gerado muita polêmica safra após safra. Um assunto que vai ser tratado hoje pela Raquel da Silva Sá, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, é engenheira agrônoma e também classificadora de produtos de origem vegetal. Raquel, bom dia, seja bem-vinda ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Olá, bom dia a todos. Esse é um assunto, como eu disse aqui, que gera polêmica. A safra, nessa última safra de soja, não foi diferente. Há muita discordância e a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do programa. Mas vamos entender primeiro, Raquel, o que é a classificação, por que ela é importante? Queria que você já começasse apresentando para a gente tudo isso. A gente vai falar sobre classificação de soja, né? A classificação de soja, na verdade, é o marco, principalmente na área que a gente precisa legalizar e dar um padrão para todo esse tipo de classificação, porque na verdade a classificação, ela de origem vegetal, na verdade, ela é o quê? É o ato de determinar as qualidades extrínsecas de um produto vegetal, seus subprodutos, resíduos de valor econômico com base em padrões oficiais do Ministério da Agricultura. A gente bem sabe que a classificação, na verdade, ela é baseada na instrução normativa. Porém, existe, outras demandas de classificação, que é a classificação que é o padrão comercial. Esse padrão comercial é utilizado por algumas empresas através do quê? Do contrato. Então, a gente tem uma divergência entre essas classificações, porque nem sempre a classificação do padrão comercial, que é do Ministério da Agricultura, ela é adotada nesses padrões comerciais. Tá? Então, a padronização também é a atividade que tem por objetivo o estabelecimento de modelos, tipo básico, físico, descrito, tá? Por produto vegetal, levando em conta identidade, seu emprego, forma, cor, peso, tá? Então, todo produto que ele é padronizado, ele obrigatoriamente tem que ser classificado. Tá, então, só para eu entender aqui, para ver se eu não estou cometendo nenhum equívoco. A classificação ela tem um padrão normatizado, mas muitas vezes o que rege o contrato comercial é o que está descrito naquele documento, naquele contrato específico, não necessariamente seguindo todas as determinações do Ministério da Agricultura. Isso mesmo. Por quê? Porque na legislação, a Lei Federal 9.972/2000, pelo Decreto 3.664 de 2000, de 17 de novembro, tá? Esta lei tornou a classificação obrigatória para os produtos vegetais e subprodutos resíduos de valor econômico. Então, a classificação oficial, ela é obrigatória nessas três situações. Quando destinada diretamente à alimentação humana in natura, nas operações de compra e venda do poder público e nos portos e aeroportos em postos de fronteiras quando há importação. Então, quando não é entre essas três situações, entra a questão do contrato, que é a questão de compra e venda entre produtor e essas empresas compradoras. Então é importante ali, a primeira dica, que o produtor sempre busque informações sobre aquele contrato, conheça de fato o que diz aquele documento. Isso mesmo. Então, Muita gente faz isso? Não necessariamente. Muitas das vezes ele assina o contrato e não lê essa questão de como que se deve fazer a classificação. E algumas empresas mesmo que têm esses contratos, eles ficam obscuros. Ele diz lá, a classificação detém pela compradora, muitas das vezes. Mas aí a compradora ela não fala como que deve ser realizada a classificação. Então, se a gente for buscar, a compradora, na verdade, teria que ter o quê? O manual de classificação. E muitas das vezes não tem esse manual, ou chamado de manual de qualidade, muitas das vezes essa empresa não tem. E aí, quando acontece isso, a gente baseia pela instrução normativa. Tá? Podemos seguir. Então, benefícios. Quais são os benefícios da classificação? Então, o controle da qualidade do produto com vista em comercialização, redução de carência de fraudulentas, mediadora de questões de qualidade, eliminando divergência na aquisição de produtos e para os produtores como mediadora de produtos quando solicitado. Então, a classificação ela é importante? Sim, ela vai determinar a qualidade daquele produto, na qual, principalmente, a compradora vai adquirir esse produto. Então, muitos produtores, muitas das vezes, ele não sabe nem a qualidade que ele tem dentro do armazém. Então, por isso que a gente indica que quando o produtor ele for reclamar, primeiramente ele tem que fazer as regrinhas de casa, que é o quê? A classificação principalmente de entrada do produto,
para que ele possa decidir quais métodos que ele vai utilizar para poder fazer, né, esses métodos de redução de umidade, entre outros, tá? Que vai ser adotado durante o procedimento. E após isso, ele fazer um monitoramento para saber o que realmente ele tem dentro do armazém. Porque muitas das vezes, quem vai classificar lá, ou a terceirizada ou a compradora, é que determina a qualidade do produto. Nem o próprio produtor sabe o que produto que tem ali dentro, tá? Perfeito. Bom, outra também grande importância que a gente dá é a questão da amostragem. Então, a amostragem é uma das mais importantes processos. Por quê? Porque é através da amostragem que a gente vai ter representatividade e poderá fazer a classificação baseado no quê? Nesse tipo de amostragem. Então, a coleta dela, como se faz a coleta da amostra, todas elas são o quê? Baseada através da amostragem, porque é a porção representativa do lote do grãos com o intuito de indicar sua natureza, qualidade, o quê? E o tipo. Vamos lá, para quem não é agricultor, não entende muito da produção, como funciona, quanto é essa amostragem, o que é aproximadamente? A gente sabe que às vezes chega um caminhão no armazém, né, retira uma porção ali, uma quantidade, tem um número exato? Então, pela BNT, existe uma norma no qual você tem que ter um mínimo de amostragem feita de acordo com a quantidade do produto. Então, baseia-se em torno de 15 toneladas, então até 15 toneladas, 30 toneladas, a gente retira no mínimo 5 pontos. E é em forma de zigue-zague, tá? Então, são pontos aleatórios que você vai retirar, sendo que o único ponto é no centro, tá? E o rosto são nas laterais do caminhão, que é o mínimo que a gente possa fazer, tá? Para que ela possa ser representativa na hora de ser feita a classificação. Outra questão também é a umidade. Então, o limite máximo que a gente tem de umidade é em torno de 14%, para comercialização. Então, para armazenamento, muitas das vezes a gente não indica esse tipo de umidade. Por quê? Porque dependendo do tempo que ele for ficar estocado, ele pode vir a ser prejudicial se a gente não souber, né, fazer a conservação desse produto, ele vinha a fermentar, a arder, até mesmo queimar. E dando prejuízo, assim, aos produtores. Então, qual seria a dica nesse ponto, então? Então, nesse ponto aqui, na verdade, é o máximo que a gente vai fazer a comercialização. Então, se esse produto for ficar muito pouco tempo, né, então ele vai ser simplesmente seco, armazenado, e logo se retira-se, pode-se fazer, assim, a umidade de 14%. Mas, se ele for ficar um ano e meio, a gente indica que ele vai em torno de 13% nas condições climáticas. Tenta trazer um pouquinho mais seco, aí, vamos dizer assim. Mais seco, tá? Menos umidade. Outra questão de umidade também é a questão na hora de comercialização, que são esses produtores que não têm armazém. Então, ele manda o produto diretamente da lavoura e vai para onde? E vai para essas indústrias onde eles vendem esse produto. E dá muita divergência nessas umidades. O que a gente indica para esse produtor? Que ele também faça o quê? Umidade do grão antes de entregar. Então, ele tinha que ter pelo menos o determinador de umidade, ele faça análise, faz as coletas de amostragem corretamente, e aí depois faz umidade para ele ter uma base do que realmente ele vai entregar lá na indústria. Que aí sim ele pode confrontar, pedir uma arbitragem ou outro tipo de indicação que possa justificar o que, se essa indústria estiver corretamente ou não na hora de fazer essa umidade, por causa que o desconto realmente é muito significativo. É onde tem um ponto de reclamação grande. Deixa eu fazer recapitulando um pouquinho esse bloco aqui, as informações que você trouxe, Raquel. Tem uma dúvida com relação, você disse ali, então, que é um ponto importantíssimo, é que o produtor, ele avalie, ele leia de fato o contrato com aquela empresa para onde ele vai entregar a produção, porque ali o contrato é que vai determinar de que maneira é feita essa classificação. A pergunta que eu faço é a seguinte, para deixar bem claro, de que maneira a metodologia é empregada para fazer essa classificação ou os parâmetros também podem ser alterados? Por exemplo, índice de umidade, percentual de umidade, índice de impureza ou não? O que pode vir escrito naquele contrato que o produtor tem que ficar atento? Na verdade, os teores de defeitos e as tolerâncias, elas são indicadas no contrato. O grande problema é como que é realizada essa classificação. Essa questão operacional. Essa operacional, que é esse procedimento de obtenção da amostra de trabalho após a amostra de classificação, que ele vai classificar esse produto
não tem descrito de forma alguma no contrato. Então tem que ser bem claro. Então quando o produtor ele for fazer algum tipo de contrato, assinar, ele tem que ler antes. E outra, quando a pessoa for fazer a classificação, ele também tem que estar com o contrato em mãos. Porque como que ele vai saber como que é realizada a classificação? Muitas das vezes o terceirizado nem tem essa informação. Ele classifica aleatório. Então por isso que dá muitas essas divergências. Perfeito. Vamos encerrar esse bloco por aqui, Raquel. Então, no próximo bloco, a Raquel vai trazer mais informações aí sobre esse assunto, que a gente sabe ano a ano gera muita polêmica, né? Muitos produtores contestam geralmente algumas classificações. Então, a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Você continue com a gente. Bom Dia, Senar Mato Grosso volta em instantes. Muito bem, estamos de volta ao Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. O assunto é classificação de produtos de origem vegetal. O foco do programa de hoje é classificação de soja. Um assunto, como a gente disse no primeiro bloco, que traz geralmente muita polêmica, há contestação por parte de produtores com relação a empresas em alguns momentos. E hoje a gente está trazendo então informações sobre o que é a classificação, por que ela existe, como ela deve ser feita, dicas que são dadas aqui pela Raquel da Silva Sá, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, é classificadora de grãos e também engenheira agrônoma. Raquel, no primeiro bloco você trouxe uma explicação sobre o que é a classificação, né, as normativas, o porquê que ela existe e deixou um alerta com relação à importância da leitura do contrato nessa relação comercial. Muitas vezes um contrato não deixa claro de que maneira é operacionalizada aquela classificação, né? Esse foi o alerta principal que você trouxe no primeiro bloco. Vamos seguir então, que tem mais detalhes aí que você traz para o programa de hoje, né? Nós vamos falar sobre a soja, né? Quais são, resumir na verdade a instrução normativa. Então a soja é proveniente da Glycine Max, né? É a instrução normativa número 11 de 15 de maio de 2007, juntamente com a instrução normativa número 37 de 2007. Então, o que diz essa instrução normativa? De acordo com o uso proposto, a soja será classificada em 2 grupos, sendo o interessado responsável por essa informação. Então, na verdade, ela divide em grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 é a soja destinada em consumo in natura, então vai direto para a alimentação humana empacotada, beneficiada, empacotada, e aí vai direto para a glândula do mercado. Já a soja destinada para outros usos, geralmente ela vai ser beneficiada na indústria e ela vai ser transformada em ou ração, né, que é ração, ou então até mesmo óleo de soja e outros derivados, tá? Que na verdade a ração a gente chama de farelo, né, de soja. Então todos esses produtos são classificados pela instrução normativa. Já a classificação que é padrão comercial que o pessoal utiliza, geralmente é utilizada somente para soja destinada para outros usos, que é essa classificação de compra e venda, tá? Então a soja, também, de acordo com a coloração, ela é dividida em classes, que são amarela e misturada. Então admite-se até 10% de outras cores, como preto ou como marrom, tá? Acima dessa tolerância é considerada como misturada, tá? Além disso, existem os defeitos. Então, existe também a matéria estranha impureza, que é todo o material, né, que atravessa a peneira de 3 milímetros, que nela ficam retidos também, terão que ser retirados manualmente por uma pinça, né, para que não tenha contato direto com a mão e não interfira principalmente na umidade, tá? Então, são vagens não debulhadas, produtos que não são oriundos, tá, do grão de soja, são chamados de quê? Matérias estranhas. As impurezas são oriundos da planta, sim, mas elas não são os grãos de soja. Então, elas terão que ser catados, separados, pesados e depois transformados em percentagem, tá? Os defeitos, a gente tem os que são graves, que são os queimados, ardidos e os mofados. Os queimados são grãos ou pedaços de grãos carbonizados. Então, ela tem a coloração o quê? Escura, preta, tá? Então, aspecto de carvão. Então, geralmente ela o quê? Ela esfarinha na mão quando você pega ela. Então, ela tem a coloração, para comparativo, coloração negra. Os ardidos. Elas são grãos ou pedaços de grãos que apresentam visivelmente fermentados em sua totalidade. Então, ela tem que ser o quê? 100%,
tá? Da coloração marrom ou escura. Então, ela varia do marrom a marrom escuro, afetando todo o seu cotilédone, tá? Além disso, a gente tem os mofados, grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com fungos, mofo ou bolor visível a olho nu, tá? Então, ó, presença de mofo. Todo mofado a gente indica que corte, porque se ele tiver mofado e ele tiver ardido, ele vai para onde o defeito é mais grave. Tem diferença, vou deixar claro, tem diferença entre ardidos e mofados, então. Isso, tem diferença. Então, assim, vai pela tolerância de gravidade. Então, o mais grave prevalece se tiver mais do que um defeito. O corte, ele é transversal. Ele vai cortar o grão, tá, no seu cotilédone. Todos esses defeitos, eu só vou cortar se eu tenho dúvida pela instrução normativa. Mas, por algumas empresas, elas adotam que o quê? Que todo produto tem que ser o quê? Cortado. Tá? Então, todo grão de soja tem que ser 100% cortado. Então, ó, fermentados, grãos ou pedaços de grãos que, em razão do processo de fermentação, tenham sofrido alteração visível na cor também, que não aquela definida para o ardidos. Então, o que a gente quer dizer? Quando o produto ele é afetado, não é 100%, a gente considera-se como fermentados, desde que seja visível a olho nu. Então, quando ele fermenta, a coloração de fermentado é o quê? Marrom. Então, ó, eu coloquei aqui para vocês diferenciarem que um produto, quando ele é sadio, ele tem a coloração de aspecto o quê? Amarelo, amarelado claro ou escuro, desde que não tenha mudado a coloração para marrom, tá? Então, aqui, ó, tem por escala de gravidade, intensidade de gravidade do fermentado. Então, ele vai pelo início da fermentação até quase 100% escuro. Negro. Então, aqui, ó, tá? Marrom escuro. Então, nesse caso aqui, a gente conclui diferenciando fermentados, ardidos de queimados, tá? Além disso, a gente tem os germinados, que é o pedaço de grãos que apresenta visível emissão de radícula. Os danificados, que ele divide em picados e também os danificados por pragas, tá? Que são perfurados. O critério especial para o picado é que separar os grãos atacados por picados, tá? Pesar, depois transformar em percentagem, no final eu tenho que dividir por 4, tá? Isso é uma regra, tá, específica da instrução normativa. Perfeito. Então, todo produto que ele for encontrado como picado, eu tenho que encontrar a percentagem, mas no final, antes de somar com os outros avariados, eu tenho que dividir por 4, tá? Os imaturos são grãos oblongos que apresentam intensamente verdes e tem o formato de feijão, tá? O xoxo, ele é desprezível, são enrugados, atrofiados e desprovidos de massa interna. Então, ele não tem massa no seu conteúdo. Os amassados, partidos e quebrados, eles são somados unicamente. Mas os amassados, eles são grãos que apresentam esmagados, com cotilédonos e tegmentos rompidos, por danos mecânicos. Porém, dentro o grão é sadio. Ele só está o defeito que? Amassado. Partido e quebrado também, ele apresenta o grão sadio, porém, ele está dividido em bandas ou em quebrados, ou em partes menores, mas porém o grão é sadio. Todo grão que é afetado, tá? Exemplo, um picado, ele vai para o defeito mais grave. Então, se tiver mais do que um defeito, prevalece sempre os defeitos mais graves. Então, se, por exemplo, tiver fermentado e partido, o fermentado é mais grave. Então, ele vai pro fermentado. Tá? E todos esses critérios que você colocou, vamos dizer assim, todos juntos fazem parte dos grãos avariados, é onde vai entrar aquele percentual máximo. Então, os avariados, na verdade, são as somas desses defeitos, que são queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinados, danificados, imaturos e xoxo, que ficam fora dessa soma, esses inverdeados, partidos e quebrados, tá? E as matérias estranhas também não são adotados. Também, gente, existe a tabela, tá, de limites máximos de tolerância. Essa é para alimentação humana e essa aqui que é adotada, tá, para comercialização de soja, principalmente entre produtores e as empresas compradoras, tá? São realizados esses tipos de quê? De limites de tolerância. Então, matérias estranhas e impureza, o máximo é 1, partido quebrados é 30, os esverdeados é 8, o total de avariados, que é 8%, mofados 6, máximo de queimados
é 1% e o total de ardidos e queimados está entre 4%. Tudo bem, só para ficar um esclarecimento aqui, evidentemente, se eu passar dentro do avariado, total de ardidos e queimados, ultrapassar 4%, chegar a 5%, tô fora da tabela. Aí sim, ele vai ser abaixo do padrão, então ele vai ser descontado. Então, até essa tolerância, não há um desconto. O produto, a gente chama de padrão básico, ou o produto padrão. Então, ele não vai ser descontado. Agora, se ele ultrapassar qualquer limite dessa tolerância, ele é descontado. Perfeito. Tá? E aqui a desclassificação. Então, quando que eu desclassifico esse produto? Mau estado de conservação, incluindo aspectos generalizados de mofo ou fermentação, tá? Presença de sementes tratadas ou tóxicas, de acordo com a legislação 15. Então, aqui, a partir de 1 quilograma, eu posso, para alimentação humana, ele é desclassificado. Para outros usos, ele já é considerado até 2 sementes por quilograma. Odor estranho e impróprio ao produto, que viabiliza a sua utilização e o uso proposto, tá? Percentual de defeitos graves acima de 12%, para alimentação humana e para outros usos 40%. Presença de insetos vivos ou parte desses, quando vai para alimentação humana, tá? E aí a gente fecha aqui com a nossa bibliografia, que é a Instrução Normativa, tá? 2007. Raquel Silva, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Aqui, Raquel da Silva Sá, um assunto, como a gente disse, que geralmente traz polêmicas, né, discordância. A Raquel então trouxe aqui um diagnóstico, um raio-x de como, o que a Instrução Normativa diz a respeito da classificação de grãos de origem vegetal, soja, que foi o programa de hoje. A você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até o próximo Bom Dia Senar Mato Grosso, aqui de Cuiabá, do estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Até lá! É isso aí, o Senar MT Responde desta sexta-feira, falar sobre classificação de grãos com foco na soja, um assunto que desperta normalmente muita polêmica, e sobre isso a gente vai falar com a Raquel da Silva Sá, que é engenheira agrônoma, classificadora de grãos e também instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Raquel, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. A gente sabe que esse é um assunto que levanta muita polêmica, há normalmente muita reclamação. Queria que você explicasse primeiramente por que aqui há tanta divergência. Bom, primeiramente essa divergência, ela se dá por causa do contrato. Então o contrato muitas das vezes ela não está tão bem claro, disposto como que seria essa classificação. E quem que deteria essa classificação na verdade. Tá? Então a metodologia de como obter essas amostras para realizar essa classificação, tá? Então esses procedimentos, eles não são bem claros quando está escrito dentro do quê? Dentro desse contrato. Então por isso que a gente pega no pé do produtor e até mesmo pedindo para que ele observe mais essa questão na hora de assinar esses tipos de contrato. Porque a metodologia pode não seguir aquela que é determinada por lei, e aí o produtor fica refém disso. Seria essa orientação? Isso mesmo. Se no contrato ele tiver baseado na instrução normativa, no caso da soja, que é a instrução normativa número 11, a classificação ela tem que ser o quê? Feita baseada na instrução normativa. Então, com a metodologia da instrução normativa. Agora, quando ela não é descrita, então, basicamente, quem detém essa classificação é a compradora. Mas a compradora, ela tem que ter o quê? No mínimo, um manual de qualidade para que demonstre como que é realizada essa classificação. Perfeito. Você tocou em um dos pontos aí importantes, mas é válido lembrar que muitas vezes a discordância e a reclamação é com o resultado disso, né? O produtor tem a ideia e tem ali a ciência de que a produção dele, a carga que ele entregou, tem um certo percentual de impureza, de umidade, enfim, e a hora que o resultado vem, conflita com aquilo que ele retirou do campo, com aquilo que ele de fato acredita que entregou. Como mitigar isso? Como resolver isso? Qual seria a orientação? Então, como eu disse para você, como lá não está descrito como que é a metodologia, então cada empresa ela faz a sua classificação de acordo com o que ele deseja, tá? Então, por isso que o produtor ele tem que ter essa ciência de que ele tem que buscar esse contrato e visualizar. E outra, o produtor que ele vai colher o produto e vai mandar direto para a indústria,
tá? Ele não vai passar por processo de secagem e nem armazenamento, ele tem que observar que ele tem que, antes de entregar, ele poderia fazer o quê? Uma classificação, tá? Principalmente a questão de umidade, que é uma das mais importantes. Por quê? Porque o desconto é bem maior na umidade e nas matérias estranhas do que nos defeitos, tá? Aí já no caso do armazenamento, quem tem armazém, ele já não tem problema com o desconto de umidade nem com matéria estranha, mas tem problemas com os defeitos que são predominantes de quem armazena esse tipo de produto. Tá, ok, essa ressalva que você diz, né, vai ao encontro, por exemplo, daquele programa que a própria ProSoja tem, que é do classificador oficial. Você tem um classificador, você buscar maneiras de se defender, entre aspas, de ter argumentos para contestar os resultados. Qual a tua orientação quando se fala em treinamento? É preciso treinar a tua mão de obra para que você tenha mais força na hora de contestar esses resultados? Sim, o produtor ele tem que buscar treinamento, obviamente, se for relacionado ao armazenamento ou se for relacionado à classificação, ele tem que buscar esses treinamentos, qualificar esse pessoal que vai trabalhar com ele, tá? Mas, primeiramente, ele também tem que fazer a classificação, se ele tem um armazém, a classificação de recepção, para que ele possa adotar métodos de controle, principalmente de conservação, e ele saber, tá, através da classificação, o que ele tem dentro do armazém. Porque quando vier um classificador retirar o produto dele, ele já sabe o que tem ali. Então, se o classificador ele der um resultado diferente daquilo que ele saiba, ele pode pedir o quê? Uma arbitragem ou até mesmo, tá, uma auditoria, uma perícia, dependendo do tipo de produto e para onde ele vai ser vendido. Tá? Ok, Raquel, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. É isso, informação é sempre importante, treinar a mão de obra, treinar o pessoal da fazenda para ter mais argumentos, ter mais força na hora de contestar eventualmente um resultado que não ficou ao agrado ou contento do produtor. Essa é a nossa participação aqui por hoje. Segue em São Paulo contigo.